Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história fascinante de um dos exploradores mais ousados e enigmáticos de todos os tempos. Henry Hudson. A vida dele é uma verdadeira aventura, cheia de descobertas incríveis, ambição implacável e um final trágico que continua a intrigar historiadores até hoje. Vocês já se perguntaram quem deu o nome ao famoso rio Hudson, em Nova York, ou a gigantesca Baía de Hudson, no Canadá? Pois é, foi ele. Mas a história por trás desses nomes ela é muito mais complexa e dramática do que a maioria imagina. Preparem-se para uma viagem no tempo rumo à era das grandes navegações, para desvendar os segredos de Henry Hudson, o homem que ousou desafiar os limites do mundo conhecido e pagou o preço mais alto por isso. Vamos começar nossa jornada na Inglaterra no final do século XVI. As informações sobre o início da vida de Henry Hudson são um pouco nebulosas, mas sabemos que ele nasceu por volta de 1560 ou 1570. Ele cresceu em uma época de intensa exploração, com nações europeias competindo ferozmente para encontrar novas rotas comerciais para as riquezas do Oriente. Desde jovem, Hudson se envolveu com o mar, aprendendo a arte da navegação e ganhando experiência como capitão. Ele era conhecido por sua habilidade, sua coragem e, acima de tudo, por uma obsessão: encontrar uma passagem marítima para a Ásia através do Ártico. Essa busca se tornou o propósito de sua vida. Naquela época, a rota tradicional para a China e a Índia, contornando a África, era longa, perigosa e controlada pelos portugueses e espanhóis. As nações do norte da Europa, como a Inglaterra e a Holanda, sonhavam com um atalho pelo norte. Havia duas teorias principais: a passagem do Nordeste, contornando a Rússia pela Sibéria, e a passagem do Noroeste, através do norte do Canadá. Hudson estava determinado a encontrar uma delas. Em 1607, ele conseguiu sua primeira grande chance. A Companhia de Moscóvia, uma poderosa empresa comercial inglesa, financiou sua primeira expedição documentada. O objetivo era claro: navegar para o norte, passar pela Rússia e chegar à China, com seu pequeno navio, o Hopewell, e uma tripulação que incluía seu próprio filho, John. Hudson partiu rumo ao desconhecido. Ele navegou mais ao norte do que muitos ousariam, explorando a costa da Groenlândia e o arquipélago de Svalbard. Ele enfrentou mares congelados, icebergs gigantescos e um frio implacável. Apesar de sua determinação, as muralhas de gelo do Ártico se mostraram intransponíveis. Ele foi forçado a voltar para a Inglaterra sem encontrar a passagem, mas suas explorações detalhadas das regiões árticas foram extremamente valiosas, abrindo caminho para futuras expedições de caça a baleias. Hudson, no entanto, não era homem de desistir. No ano seguinte, em 1608, ele tentou novamente, mais uma vez com o financiamento da Companhia de Moscóvia. Desta vez, ele tentou uma rota mais a leste, entre Svalbard e o arquipélago de Nova Zembla, na Rússia. O resultado foi o mesmo: o gelo bloqueou seu caminho. Ele voltou para casa mais uma vez de mãos vazias, o que frustrou seus patrocinadores ingleses. Por um tempo, parecia que o sonho de Hudson havia chegado ao fim. Mas sua fama como um navegador ártico experiente e destemido já havia cruzado o Canal da Mancha. E foi aí que a história dele teve uma virada surpreendente. Em 1609, Hudson recebeu uma proposta da Companhia Holandesa das Índias Orientais, uma das maiores e mais ricas corporações do mundo. Na época, os holandeses também estavam desesperados para encontrar uma rota para a Ásia e viram em Hudson a pessoa certa para o trabalho. Eles lhe deram o comando do navio Havmijn, que significa meia-lua, e o instruíram a tentar a passagem do Nordeste mais uma vez. Hudson partiu da Holanda em abril de 1609. No entanto,
Ao encontrar as mesmas condições de gelo que o haviam frustrado antes, ele tomou uma decisão audaciosa e controversa, que ia contra suas ordens. Em vez de voltar, ele virou o navio e cruzou todo o Oceano Atlântico, rumo ao Novo Mundo. Ele havia ouvido relatos de outros exploradores sobre a possibilidade de uma passagem através da América do Norte. Foi uma aposta arriscada, mas que mudaria a história para sempre. Após semanas no mar, ele chegou à costa do que hoje são os Estados Unidos. Ele explorou a costa, desde a Nova Escócia até a Baía de Chesapeake, mas foi em setembro de 1609 que ele fez sua descoberta mais famosa. Ele navegou para dentro de uma grande baía e começou a subir um rio largo e promissor, acreditando que poderia ser a tão sonhada passagem para o Pacífico. Esse rio, claro, era o que hoje conhecemos como o Rio Hudson. Ele navegou o rio acima por cerca de 240 quilômetros, chegando até a região da atual cidade de Albany, capital do estado de Nova York. Embora o rio não fosse a passagem para a China, Hudson percebeu seu imenso potencial. A terra era fértil, cheia de recursos, e o rio oferecia um acesso profundo ao interior do continente. Ele estabeleceu contato com as tribos nativas americanas locais, negociando peles, que era um produto extremamente valioso na Europa. Quando Hudson retornou à Europa e relatou suas descobertas aos holandeses, eles imediatamente reconheceram a importância estratégica e comercial da região. Essa expedição foi a base para as reivindicações holandesas na área e levou diretamente à fundação da colônia de Nova Amsterdã, na ilha de Manhattan, que mais tarde se tornaria a cidade de Nova York. Incrível pensar que uma das maiores cidades do mundo nasceu de uma viagem que, tecnicamente, foi um ato de insubordinação. Apesar do sucesso para os holandeses, Hudson ainda não estava satisfeito. A obsessão pela passagem do Noroeste continuava a queimar dentro dele. Seus antigos patrocinadores ingleses, vendo o sucesso que ele trouxe para seus rivais holandeses, decidiram dar a ele mais uma chance. Em 1610, um consórcio de companhias inglesas financiou sua quarta e última viagem. Desta vez, ele recebeu um novo navio, chamado Discovery, e partiu com a missão específica de encontrar a passagem do Noroeste. Navegando mais ao norte do que nunca, Hudson passou pelo estreito que hoje também leva seu nome, o Estreito de Hudson, e entrou em uma vasta massa de água. Ele acreditava ter finalmente encontrado o Oceano Pacífico. A empolgação deve ter sido imensa. Ele passou meses explorando essa imensa baía, mapeando suas costas, mas à medida que o outono chegava, a dura realidade se impôs. Aquilo não era o Pacífico, mas uma gigantesca baía fechada. Hoje, a conhecemos como Baía de Hodgson. Com a chegada do inverno, o navio Discovery ficou preso no gelo na parte sul da baía, conhecida como Baía de James. A tripulação foi forçada a passar o inverno rigoroso a bordo do navio, em um ambiente hostil e desolador. As condições eram terríveis. Os suprimentos começaram a acabar. O frio era insuportável e o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, começou a afetar a todos. A tensão a bordo crescia a cada dia. A tripulação, exausta, faminta e com medo, começou a culpar Hudson por sua situação desesperadora. Eles o acusaram de esconder comida e de favorecer aqueles que lhe eram leais. Quando a primavera de 1611 finalmente chegou e o gelo começou a derreter, Hudson queria continuar a exploração, ainda convencido de que a passagem estava próxima. Mas para a tripulação, isso foi a gota d'água. Eles só queriam voltar para casa. A discórdia se transformou em rebelião aberta. Em junho de 1611, ocorreu um dos atos mais infames da história da exploração.
Um motim, liderados por alguns marinheiros descontentes, os amotinados tomaram o controle do navio. Eles capturaram Henry Hudson, seu filho adolescente, John e 7 outros marinheiros que permaneceram leais ao capitão. Em um ato de crueldade chocante, eles os colocaram em um pequeno barco aberto, uma chalupa, com poucos suprimentos, e os abandonaram à deriva nas águas geladas da baía que Hudson havia descoberto. Os amotinados então navegaram de volta para a Inglaterra. A viagem de volta foi igualmente terrível, com mais mortes por fome e conflitos. Apenas um punhado de sobreviventes conseguiu chegar em casa para contar a história. Eles foram julgados pelo motim, mas, surpreendentemente, a maioria escapou de punições severas, talvez porque eram as únicas testemunhas e seus conhecimentos sobre a nova rota eram considerados valiosos. E quanto a Henry Hudson, ele e os outros abandonados no barco nunca mais foram vistos. Seu destino exato permanece um mistério até hoje. Eles sucumbiram ao frio, à fome, ou tiveram algum outro fim nas vastas e desoladas paisagens do Ártico canadense? Ninguém sabe. Seu desaparecimento trágico marcou o fim de uma era de exploração, mas seu legado perdura. Henry Hudson foi um homem complexo. Era brilhante, corajoso e incrivelmente persistente. Suas habilidades de navegação eram inegáveis, mas ele também era visto como um líder difícil, talvez autoritário, cuja ambição cega pode ter contribuído para seu fim trágico. Suas viagens não encontraram a passagem para a Ásia, mas, ironicamente, levaram a descobertas muito mais significativas para a história do mundo ocidental. Ele abriu o caminho para a colonização holandesa de Nova York e para a reivindicação britânica de vastos territórios no Canadá, centrados na lucrativa indústria de peles da Baía de Hudson. A história de Henry Hudson é um poderoso lembrete da coragem e dos perigos da era das grandes navegações. Uma história de ambição, descoberta, traição e mistério. Da próxima vez que você ouvir falar do rio Hudson, ou da Baía de Hudson, lembre-se do homem por trás do nome, um explorador que navegou até os confins do mundo conhecido e desapareceu na imensidão que ele mesmo revelou. Obrigado por assistirem. Se vocês gostaram dessa viagem pela história, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, não custa nada e nos ajuda muito. Também ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixem nos comentários o que vocês acham que aconteceu com Henry Hudson. Até o próximo vídeo.